Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje, dia 8 de julho de 2023, sabadão, vamos com um vídeo extra aqui. Uma trégua entre Tarcísio e Bolsonaro. Reforma tributária vai para o Senado e alguns pontos estão sendo observados lá. CARF aprovado na Câmara. Isso aí é a resposta de muita coisa e assista essa análise aqui até o final para você entender como uma coisa está conectada na outra. O Centrão avança para virar base do governo do PT. Nisso tudo aí estão 4 estatais, 2 ministérios e mais um aditivo de emenda parlamentar nessa negociação. Alexandre de Moraes comemorando aí 6 meses de democracia inabalada. Você verá que campanha é essa, mas trata-se aí do dia 8 de janeiro. Hoje é dia 8, faz 6 meses dos episódios, 6 meses que muita gente aí continua presa. Pessoal, vamos primeiro aqui para a tentativa de amenizar o clima entre Bolsonaro e Tarcísio. Eles tiveram uma reunião, né, e nessa reunião Bolsonaro chegou a dizer, né, tudo como era antes. Na verdade, nunca vai ser como era antes. Né? O episódio que aconteceu feriu gravemente Bolsonaro em termos de liderança política. O Bolsonaro é o único líder da direita. Bolsonaro é o único que tem legitimidade com a população, que defende de fato as pautas que levaram a população a segui-lo. E Bolsonaro não tem sucessor, a não ser que ele indique algum, porque até agora ele não indicou. Então, que fique claro isso. O presidente Jair Bolsonaro construiu esse capital político. O presidente Jair Bolsonaro colocou muita gente nos cargos eletivos que aí estão. Isto posto, o Tarcísio, o que ele fez, o episódio, né, desse episódio da reforma tributária, você pode fazer uma alusão de um divisor de águas, de coisas que nunca mais voltam a ser como era antes. Mas é necessário agora uma pausa do presidente Jair Bolsonaro devido ao cenário que vem adiante no próximo semestre. E isso você vai entender. O caso Ramagem, por exemplo, quando Alexandre de Moraes impediu que o Bolsonaro nomeasse o Ramagem, dali para frente muita coisa mudou, foi um divisor de águas. Né? Quando o Moro também saiu do governo, foi um divisor de águas. Agora, o que a gente aprende com esses divisores de águas, né, com algumas mudanças, é de fato você saber ter um comportamento para poder mitigar os danos, poder diminuir, né, mitigar os danos, diminuir os danos da catástrofe que foi feita. E qual foi a catástrofe aqui? Foi, né, a colocar o Bolsonaro como liderança e orientação de voto na Câmara dos Deputados, e o Tarcísio foi lá e trabalhou ativamente para derrubar o que o presidente Jair Bolsonaro estava propondo, orientando ali. Né? E o motivo do presidente Jair Bolsonaro é muito plausível. Né? Como eu falei no vídeo de ontem, qual é a justificativa para aprovar de maneira tão apressada da forma que foi a reforma tributária? Qual é o motivo? O governador não justificou. E a imprensa, né, já saiu para poder dizer, não, tá tudo bem, o Tarcísio, isso, aquilo, outro. O Tarcísio, inclusive, disse a interlocutores o seguinte, que ele não pode fazer uma oposição sistemática, pois ficaria sem credibilidade. Ele se tornaria um PSOL da direita. Então o Tarcísio ele não quer ser um PSOL da direita e ele não vai fazer oposição sistemática. Talvez isso tenha a ver com o acordo que vem a seguir para o próximo semestre, que envolve o partido do Tarcísio e direcionamento de emendas. Né? Mas é óbvio que Bolsonaro não pode, a essa altura do campeonato, comprar uma briga com tudo e todos. E aí, esse recuo estratégico do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então, eles conversaram por 3 horas. Teve até aqui a fala, né, que ele... Bolsonaro sabe que errou. Alguém falou isso aí, soltou isso na imprensa. Bolsonaro sabe que errou. Né? Não pediu desculpa. Peraí, se errou, pediu desculpa. Bolsonaro não é o cara que pede desculpa. Não pediu desculpa, então isso aí está parecendo ser plantado pela imprensa. Tá? Mas o fato é que eles tiveram uma conversa e o Bolsonaro quer manter essa vertente do não pessoal da direita, né? Esse pessoal que não pode fazer oposição sistemática. Lembra da maior oposição do mundo? Da história da maior oposição do mundo? Pois bem, agora não pode fazer oposição sistemática. Mas, de fato,
se o Bolsonaro quer sobreviver, se a direita quer sobreviver, ela vai ter que, nesse momento, respirar e é aí que o Tarcísio está aproveitando para se colocar como um sucessor de Bolsonaro. Acho que depois desse episódio ficou muito mais claro para os eleitores do presidente, né, como as coisas funcionam. E o Kassab continua orientando, né, ali o Tarcísio. Então, é simples e claro. O Tarcísio não queria se indispor e ele, quando ele diz que não pode fazer uma oposição sistemática, não pode virar o pessoal da direita, vamos lembrar da fala de ontem do Marcos Pereira, presidente do Republicanos? Bolsonaro está isolado. De fato, isolado em quê? Isolado na política, no Congresso, dentro do espectro político, da construção das eleições do ano que vem? É isso que eles querem dizer com isolado? Porque com o povo nós sabemos que o Bolsonaro tem maioria. Né? Tá aí. O Bolsonaro arrasta a multidão e não é à toa que o Valdemar Costa Neto quer o Bolsonaro ali, né, como garoto propaganda do PL. Então, o que eles estão querendo é que o Bolsonaro está isolado. Aqui o Tarcísio não pode ser oposição sistemática, porque quer se colocar como moderado em 2026. Mas isto posto, vamos fingir que nada aconteceu, é o que o Bolsonaro, né, tratou com o Tarcísio, e segue adiante. Por quê, Alan? Porque vem uma coisa muito séria para o próximo semestre, o qual aquela história, né, que não pode ter uma divisão na direita. Nesse caso, tem a direita, que é o que o presidente do partido Tarcísio chama de extrema direita, que é a direita de verdade, e tem o centro. E ali alguns atores do centro, né, o Bolsonaro precisa manter a interlocução com essas pessoas, porque senão os caras vão tratorar. Eu acho que do cenário que está se formando, eles vão tratorar de qualquer forma. O Lula ele vai ter, né, conseguindo aí, fechando o que está proposto, e é o que tudo indica, com o resultado do CARF, a votação do CARF ontem, na sexta-feira, está tudo praticamente fechado, se a Janja não atrapalhar, você vai entender já já, o Lula vai ter uma base para poder aprovar o que ele quiser. E aí, com um governo com carta branca, um governo gastador, um governo autoritário, um governo que quer transformar o Estado cada vez mais socialista, quer te perseguir, quer prender, quer silenciar, ferrou, meu amigo. Aí eles vão passar o que quiserem. E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que essa reforma tributária, né, que engraçado, né? Ninguém consegue justificar o porquê ela foi passada tão rápido, deram um cheque em branco, e agora o Senado é que vai ter que analisar. É interessante, o Senado é que vai ter que analisar. Vamos dar uma olhada aqui, eu quero trazer inclusive uma fala do senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, no qual ele coloca, né, ele faz um texto enorme, diz que é a favor de uma reforma tributária, mas não desse jeito que está aí. O último parágrafo do textão dele é importante. Neste momento em que o processo de discussão na Câmara se exauriu, muitos torcem para que haja desunião no nosso campo. Acusam-nos de radicais. Quem acusou de radical? O presidente do partido do Tarcísio, o Marcos Pereira. Acusa-nos de radicais, quando, na verdade, defendemos o cidadão brasileiro, a nossa economia e, sobretudo, o processo legislativo que permita a discussão e maturação e o refinamento de uma mudança tão crucial para o país. A nossa radicalidade se dá na defesa desses princípios e, ao longo dos próximos meses, esperamos ter no Senado da República um cenário adequado para, de fato, fazermos uma discussão com responsabilidade que o tema quer. Outro ponto interessante, alguns elementos cruciais dessa reforma vão entrar em vigor em 2030. 2030? 2030. Esses livros, inclusive, estão o link aí na descrição. Um do Olavo de Carvalho e o outro do professor Alexandre Costa, que fala das facetas da nova ordem mundial. Mas essa agenda aí, que é uma agenda defendida pelo Tarcísio, o 2030 vai entrar em vigor. Então, eu te pergunto, se não vai entrar em vigor imediatamente, o porquê a pressa de aprovar a reforma tributária? Como é que você justifica você aprovar um texto sem ler? Essa desonestidade com o eleitor. Porque a gente colocou os deputados lá para eles, né, apreciarem as matérias e não para votar da forma bangu como foi feito. Então, só fica claro que não tinha essa urgência toda, mas a urgência era a coincidência na formação da base do governo.
tinha o calendário de liberação de emendas, né, e também os acordos que estão sendo feitos para darem essa substância para o Lula. Agora que eles vão fazer a discussão, o Bolsonaro tem a esperança de que o PL possa apresentar emendas ali para poder alterar o texto. Meu amigo, se eles vão comprar todo mundo aí e colocar na base do governo, esquece. Foi aprovado na Câmara, não vai ter discussão no Senado. Esse é o ponto, tá? Mas, vamos lá. Ah, e o Tarcísio ainda fragilizou o presidente Jair Bolsonaro. Quando o presidente manda orientar uma coisa, ele ainda vai lá e coopta 20 deputados do PL para votar de acordo com a reforma, né? Ele foi um agente importante da reforma. Aí, nós temos o CARF. O que é CARF? Tinha que votar a reforma tributária para votar o CARF em seguida. Aí o governo jorrou aquele montão de emenda, esse esforço de trazer Tarcísio para mudar a ideia de governador e tudo mais, aprova a tributária. Logo depois da tributária, eles conseguiram o que queriam. Uma reforma aprovada, papapá, ok. Na sexta-feira, o Lira ia sair de férias. O Lula ligou para ele, falou, pô, libera aí, vota o CARF. Aí falou, a gente vota o CARF. Mas é aquela conversa que a gente teve sobre os ministérios. Eu quero Caixa Econômica, eu quero FUNASA, né, a Fundação Nacional de Saúde, eu quero Correios e a Embratur. Também quero o Ministério do Desenvolvimento e o Ministério do Esporte. Já conseguiu o Ministério do Turismo. Sabino já está praticamente alinhado lá. Enquanto isso, a Daniela do Vaguinho, né, volta a ser deputada, mas com o comando, ela e o marido dela, dos Hospitais Federais do Rio, né, o que vai também fazer, vai dar muito dinheiro, né, muito recurso também de apoio para as prefeituras que o Vaguinho quer fazer. Né, então, para ele vai ser muito bom, direciona paciente para lá, dos Hospitais Federais do Rio. Esse conjunto aí vai selar a integração da base do Centrão à base do governo. E aí o Lula falou, olha só, não dá para eu te dar os cargos agora, sexta-feira de manhã, não tem como fazer isso. Faz o seguinte, Lira, mostra a sua boa vontade que aí eu cumpro com a minha palavra. Você aprova o CARF hoje, na sexta-feira, e aí eu te dou aí os cargos que você quer na esplanada. O que aconteceu? O CARF foi votado, foi aprovado. Rapidamente, o que é CARF? CARF, né, é o elemento aí no qual, um órgão, pelo qual o governo vai captar recursos de brigas tributárias, conflitos de empresas com a Receita. E aí o CARF seria, dentro do CARF, o governo teria o voto de qualidade para poder desempatar. Porque o Bolsonaro, em 2020, ele colocou que quando tinha uma briga entre uma empresa e o Estado, o governo, o fisco, se empatou, beneficia a empresa. Agora não. Agora eles querem dar o voto de qualidade do governo, se empatou, beneficia o governo. Se empatou, paga tributo para o governo. Só em 2022, lá no CARF, olha só, 2% dos casos dessas brigas tributárias empatam. Mas esses 2%, esses 2% significa R$1 trilhão em disputa. 130 empresas lá na briga, correspondem a 600 bilhões de reais parado no meio dessa briga. O que vai acontecer? Com esse voto de qualidade que foi aprovado ontem, eles vão ferrar as empresas, né, e vão arrancar o dinheiro através de tributação e vai injetar 50 bilhões na veia agora, já no próximo semestre, na mão do governo. Um governo que quer gastar e é uma forma deles equacionarem, né, o tal do arcabouço fiscal. A Simone Tebet falou, sem o CARF, não tem arcabouço fiscal, que é outro tema que vai ser votado logo em seguida. Aprovou o CARF, vai aprovar o arcabouço fiscal. Gastador, do jeito que eles querem. Tá entendendo aí? Vai aprovar. O CARF é o elemento que vai arrancar de quem gera emprego e vai transferir na veia do governo. E aí eles vão passar isso de volta com as políticas malucas que eles querem. Então o CARF, para aprovar o CARF, eles vão ter que entregar ministério e
a Embratur, a Funasa então nem se fala, né, que é parte de saúde, então ali é muita verba que rola. Tem o Correios, né? Os Correios, esquece, lembra? Privatização do Correio, né? Isso aqui ó, vai ficar na mão dos caras. E também aí a Embratur, que hoje está nas mãos do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo vai dançar. O Marcelo Freixo é do PSB, não vai ficar, vai ter que separar isso. E os ministérios, porque eu falei da Janja, a Janja ficou revoltada com essa possibilidade de dar o Ministério do Desenvolvimento, que está nas mãos do Wellington Dias, para o Centrão. Aí ontem ela foi para a imprensa falar, deu passa fora. Então pode ser que a Janja, no meio desse recesso aí, ela convença o Lula a não dar o Ministério do Desenvolvimento. Isso seria um descumprimento desse acordo para o Centrão e para a base. Então ainda vai ter essa briga ainda, tá? Só que o Lira, ele já entregou. Ele já entregou o CARF. Falta o arcabouço, mas ele já entregou o CARF, que vai injetar dinheiro na mão do governo. E a integração da base contará com o Partido Republicanos, né, do Marcos Pereira, contará com o União Brasil e o PP. Isso também explica a postura do Ciro Nogueira lá no Senado ontem. Eu trouxe aqui para vocês. Você está inscrito no canal? Está assistindo até agora. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixa o seu gostei também, ajuda bastante. Então, esses integrantes, e o PP também é o partido do Lira, tá? Eles vão passar a integrar esses ministérios e vai ser distribuído, né? A União Brasil pega desenvolvimento, por exemplo, a União Brasil queria, né, seria o representante ali, eles queriam o Ministério do Esporte. O PP queria o Ministério da Saúde. Não vai acontecer mais o Ministério da Saúde. Lembra do doutor Luizinho, que eu já falei aqui, deputado do Rio de Janeiro, que é cotado inclusive para ser candidato a prefeito do Rio, né, secretário de saúde do Cláudio Castro? Pois bem, o Lira queria colocá-lo no Ministério da Saúde. Não vai acontecer. O Ministério da Saúde é uma máquina de verba. Então, esse é do PT. O PT não aceita ceder isso. O PT já cedeu os hospitais federais para para o Republicanos no Rio de Janeiro, através do Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo, a Daniela do Vaguinho. Né? Então, eles já abriram mão. Ali tinha a Benedita, com o Hospital da Lagoa. Então tem muita coisa ali, Instituto Federal. Estava nas mãos dos deputados do PT. Eles já estão cedendo aí. Tem que ceder ainda o Ministério inteiro da Saúde. Aí parece que o Lula não conseguiu chegar numa equação. O Ministério vai continuar com o PT, mas aí entraria, né, esse Ministério do Desenvolvimento, que cuida do Bolsa Família. Tá entendendo? O Bolsa Família. Então, isso faria com que o Centrão fosse para a base. O Centrão indo para a base, se coloca a posição do Bolsonaro. O PL vai ficar isolado. Aí você percebe a fala do Tarcísio, né? Virar o PSOL da direita. Não, o Tarcísio não quer virar o PSOL da direita, ele quer participar da festa. Ele quer participar. Ele sabe que vai precisar vai integrar o governo. Né? Inclusive estão falando em primeiro escalão para os republicanos. Você fica o partido do Tarcísio nos ministérios, na esplanada do Lula. Então é um alinhamento claro, né, ali, daqui a bota aí mais um ano, aí você vai ver bem a coisa se assentando, republicanos com o governo, União Brasil e tudo mais. Não vai segurar mais nada, e aí o Bolsonaro, ele vê essa trégua, né, ele está vendo que ele precisa de sobrevida política, não com o povo. Com o povo, o Bolsonaro ainda mantém. Agora, ele precisa passar pelas eleições aí que eu digo o PL, e ele, sendo esse garoto de propaganda, passar pelas eleições do ano que vem. Então ele tem que chegar com fôlego até lá. Brigar com todo mundo agora vai atrapalhar esse projeto, principalmente das prefeituras. Mas ficou claro, né, como está se comportando aqui o mundo político. Então o CARF vai injetar dinheiro no governo, foi aprovado. Primeiro foi liberado os 8 bi para aprovar a reforma tributária. Depois da reforma tributária vem o CARF, que precisou de quê? Precisou de 2 ministérios e 4 estatais. Ainda tem o incremento de 10 bilhões em emendas. Para o próximo semestre, mais 10 bilhões vão ser liberados aí para o Centrão, né, para poder integrá-los na base. É uma antecipação, esse incremento aí que vai ser feito. Então, esse vai ser a organização, esse é o cenário que espera, né, para o próximo semestre. Então, o governo vai passar o que quiser. Porque deixa de ter
União Brasil e PP ali como uma moeda de balança ainda, como um fiel da balança. Né? Eles já vão estar na base. Se está na base, o governo orientou, vota para aprovar. É isso que vai acontecer. Tá? Então essa é a democracia que ficou assentada, né, com essas votações. Por isso a pressa. Por isso a pressa. Isso já tem que estar arrumado para o início agora do próximo semestre. Né? E a pressa também com o calendário da emenda, para você vincular uma coisa a outra e aí garantir esse apoio, essa integração da base. Né? Então, a não ser que a Janja mele tudo, esse é o cenário que vai fazer. Então o Joaquim Teixeira falando, a Janja, a nossa infiltrada no governo, ela vai lá, atrapalha, né, o negócio todo lá com o comportamento dela. Então pode ser, vamos torcer para a Janja aí, gente. Vamos torcer para a Janja evitar, né, esse alinhamento do Centrão ao governo, porque vai ser muito ruim para o Brasil. Né, porque eles vão conseguir passar pautas tenebrosas. E, para a gente fechar, que Alexandre de Moraes comemora 6 meses da democracia. Ele foi lá no seu Twitter e disse o seguinte: após 6 meses dos atos antidemocráticos do dia 8/1, dia da infâmia, o Brasil deve comemorar sua democracia inabalada. As instituições reagiram cumprindo a Constituição Federal sob liderança da nossa presidente ministra Rosa Weber. O STF recebeu 1.295 denúncias da PGR, iniciando as ações penais e já realizou 133 audiências de instrução. Viva o Estado Democrático de Direito. E como se não bastasse isso, vocês já viram aquelas propagandas? Não devem ter visto. Mas tem as propagandas do Maduro para mostrar a democracia venezuelana. Tem até o Super Bigode. Joga aí no Google, eu vou ver se eu acho aqui rapidinho para botar na edição. O Super Bigode, é o bonequinho do Maduro, o Super Bigode que salva o povo. Então é uma forma de propaganda do regime. E o TSE, né, comandado pelo Alexandre de Moraes, resolveu lançar também a sua propaganda à la Venezuela, aquela propaganda bem bacana. Vamos dar uma olhada aí na propaganda. Tá aí. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Ela usa blusa escrito democracia. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Logotipo Justiça Eleitoral. Tá aí, essa é a peça publicitária do TSE que vai lá, Viva a Democracia. O que você achou da peça publicitária? E para falar em democracia, vamos falar de um líder, né, que foi hoje renovar a carteira de motorista. Vocês vamos para o encerramento do vídeo com as imagens do presidente Jair Bolsonaro em Goiânia, né, Itaguatinga também, ali sendo povo, sendo um homem do povo. Um forte abraço e um grande salve. Ei. Ninguém gosta de dinheiro. Nós gostamos. Prótese auditiva. E aqui? LP. Agora com a outra mão. Vai lá, minha. Levando o esporro do cunhado do Brasil. Osso aqui, ó, osso. Tudo bem? Aí eu tô aguardando aqui a data do casamento, compromisso, eu vou comparecer. Valeu. Ele contou em você. Obrigado pelo voto. Vem. Você dá bom dia mais uma vez. Já tirou. Agora tira o vídeo. Obrigada. Quer fazer o vídeo? Faz um vídeo aí. Ó, tudo campeão. Fala você, pô. Bom dia, mano. Melhor presidente do Brasil aqui, ó. Melhor do Brasil, não tem igual. É hoje, olha aí. É hoje, a abóbora vai correr solto, né? Peraí. Vai, Cleiton. Vamos dar noite, velho. Peraí. Talvez fonega mais tarde. Ok, vai lá, minha.